qual a aplicação prática da relatividade na vida das pessoas? Se existe aplicação prática. Eu não vou pretender aqui também ser um especialista em relatividade, tá certo? Longe de mim. O meu tema é outro. Né? Em algum momento aí vou procurar estudar e tudo mais. Eu realmente não saberia explicar para você toda a teoria da relatividade. Eu só estou fazendo uma separação metodológica. Para mim, é absolutamente claro que existe uma pesquisa científica do final do século passado para hoje, na física, e existe uma filosofia que é montada sobre a física que não tem nada a ver com a pesquisa científica. Agora, eu não sou físico, também não sou especialista, eu tenho um conhecimento muito genérico desses problemas, certo? Eu não vou me aventurar nessa seara aí, não. Isso aí tem a ver com a relação entre transformação de energia em matéria e tudo mais, então já é um problema meio complicado. Muito é puramente teórico, puramente experimental, não tem... Mais alguma coisa, companheiro? Você é campeão, hein? Fala um pouco, tem que falar, mas nem eu escuto o que você está falando. Entendi. Eu não entendi o que você falou. O nome da... E a palavra que você usou? Covariância? Bom, ele é estudante de física, tá certo? Ele deu aí uma contribuição para o problema. Bom, outro problema sobre essa questão do materialismo, que é muito polêmico aí, é o problema da verdade, né? Logicamente, vocês já devem ter percebido, um dos alvos fundamentais de toda essa polêmica filosófica é o questionamento da existência da verdade objetiva. Quer dizer, o conhecimento humano não poderia atingir uma verdade objetiva. Tudo é relativo e, portanto, a gente não deve se exaltar, tá certo? Em torno de ideias que a gente forma na cabeça, porque o mais provável é que não seja a mesma verdade. Então, você é partidário do socialismo, não fique exaltado. Você tem que levar em consideração que a democracia pode ser burguesa, pode ser uma ideia tão boa ou até melhor do que o socialismo. Não é que o socialismo é verdadeiro, a democracia é falsa. Não é que o proletariado tem a verdade e a burguesia não tem a verdade. Tudo é muito relativo, tudo está subordinado às circunstâncias, etc. e tal. Bom, não é assim. Tá certo? Essa é uma típica teoria idealista. A verdade objetiva, ela consiste na constatação do funcionamento da sociedade, das coisas, etc. e tal, como elas são. Existe uma verdade objetiva, quer dizer, você pode estabelecer determinados fatos como verdadeiros e outros como falsos. Aí se coloca o problema seguinte, né? Qual que é o questionamento
que é lançado contra essa teoria mais modernamente. É mais ou menos parecido com o que ele estava falando aqui sobre a teoria do Einstein. Se você falar que existe uma verdade objetiva, então você está falando uma verdade absoluta. E a verdade absoluta não existe, é uma ideia religiosa. A verdade absoluta seria uma verdade que está fora do tempo e do espaço, no sentido religioso. Quer dizer, ela é intemporal. Então, através da ideia de você não ser religioso, de você ser uma pessoa concreta, de você ser uma pessoa específica, levar em consideração todo o conhecimento, a verdade objetiva deixa de existir. Né? Então, isso daí foi respondido já faz tempo, inclusive no jornal que a gente publicou justamente esse texto, né? Com preparação do curso, do Lenin. Né? Que é esse texto aqui. Existe a verdade objetiva? Onde ele polemiza com todo esse negócio. Né? Então ele fala o seguinte, o problema consiste no fato de que a maioria das pessoas que lançam essa tese não conhecem, né, a concepção dialética da verdade objetiva e da verdade relativa. Quer dizer, por exemplo, na ciência natural, a matéria, ela é um fenômeno infinito. Então, o conhecimento científico, ele se aproxima de uma concepção geral das coisas. Quer dizer, cada novo conhecimento se aproxima de uma concepção geral, abre novos problemas, etc. e tal. Então, a verdade objetiva, que seria a verdade, digamos assim, absoluta, ela é composta de um conjunto de verdades parciais que vão se acumulando no sentido do estabelecimento da realidade objetiva, da compreensão da realidade objetiva. Mas dá para a gente perceber claramente o seguinte, que essas verdades parciais, elas não são verdades, elas não são um conhecimento relativo que tem um valor apenas subjetivo. Não é que eu acho que isso é verdade. Quando, por exemplo, se descobriu, né, o funcionamento do átomo, isso daí é uma verdade relativa, mas num certo sentido também é uma verdade absoluta. Porque ela é uma aproximação da verdade total sobre o conhecimento do átomo. Se depois se descobre que por detrás do primeiro modelo que se criou do átomo, existe uma partícula subatômica, blá, blá, blá. Então, você acrescenta uma nova verdade parcial que, no entanto, faz parte de uma verdade objetiva geral, que a gente poderia, nesse caso, chamar de verdade absoluta. Não é que ela seja relativa. Então fulano descobriu o modelo do átomo, ou o outro descobriu o problema do código genético da humanidade. Mas tem mais coisa por detrás. Então a verdade não é uma verdade. Não, ela é uma verdade. Ela é uma verdade parcial, mas ela mantém uma relação com a verdade geral. Né? O fato de que a ciência humana e a teoria humana ela seja sempre uma aproximação da verdade, não nega o fato de que essas verdades sejam objetivas e sejam parte da verdade absoluta. Embora a gente não consiga formular no conhecimento uma compreensão totalizadora do universo. Tá certo? Quando a pessoa fala que não existe a verdade objetiva e não existe a verdade absoluta, o que eles querem dizer é o seguinte, todas essas verdades são subjetivas. Eu tanto poderia achar que existe o átomo, como poderia achar que não existe átomo nenhum. Não, isso é totalmente falso. Quer dizer, num certo sentido, a gente poderia resumir assim, a verdade, embora ela seja relativa, ela é uma verdade também absoluta.
Quer dizer, ela é ao mesmo tempo uma verdade absoluta e relativa. Não, microfone, companheiro. Não, nessa questão da verdade relativa e absoluta, porque o Einstein distribuiu a bomba atômica para os dois países, né? Não está dentro daquela filosofia civis passem para belo, que, como é que é? Quem quer paz tem que se preparar para a guerra. Bom, mas ele no caso não se preparou para a guerra. Ele preparou dois países aí com governos igualmente criminosos para a guerra um com o outro, né? É, porque a bomba atômica explodia tudo, então os dois se preparam para explodir e ninguém explode. Seria a verdade, né, do conjunto total, contra a história. Não, como teoria política, esse negócio de você dar uma bomba atômica para cada um, para que ninguém atire a bomba atômica no outro, isso daí é realmente lamentável e não tem pé nem cabeça. A única coisa que a gente pode dizer a favor dessa tese é que não depende dos cientistas dar a ninguém a bomba atômica. Eles conseguiram porque eles queriam a bomba atômica. Na verdade, os cientistas foram um instrumento da política do imperialismo norte-americano. Isso é tão óbvio que fizeram até filme a respeito disso que mostra claramente. A bomba atômica foi feita, eles convenceram os cientistas de que eles precisavam derrotar o nazismo. Mas a bomba atômica só foi concluída depois da derrota do nazismo. Por aí você vê que quem estava no controle do processo não eram os cientistas aprendizes de feiticeiro na política internacional. Eram os políticos profissionais que mandavam em tudo. E os russos conseguiram a bomba atômica do mesmo jeito, com habilidade política e com a pressão sobre os cientistas, acusando os Estados Unidos de ser um país belicoso, que era mesmo, explorando a fundo isso daí, mostrando o perigo da Terceira Guerra Mundial. Aí eles foram lá e deram para os russos também. Se aparecesse, sei lá, um tailandês que também fosse para cima deles, eles distribuiriam bomba atômica aí pelo mundo todo. Essa que é a grande verdade. Porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Esse era o problema. É muita arrogância da pessoa achar que dependia dele. A bomba atômica foi muito menos um produto dos cientistas do que da política imperialista norte-americana. Eles fizeram a bomba atômica porque eles queriam a bomba atômica. Não é que eles, cientistas, decidiram doar para eles uma bomba atômica. A política consiste também numa conjugação das vontades sociais. Eles conseguiram fazer isso daí. Eles usaram o nazismo como espantalho, pressionaram, fizeram campanha, fizeram propaganda, apresentaram a causa deles da melhor luz possível. E os cientistas caíram no conto do vigário porque a pressão era muito grande. Compraram a ideia de que o imperialismo norte-americano era democrático. Veja só, que ingenuidade. E depois entregaram para o Stalin, um cara totalmente filantrópico, como a gente sabe. Não, isso daí, se você analisar as coisas com espírito crítico, fora da mitologia que aparece aí na imprensa, você vê o absurdo que é o negócio, que realmente é muito absurdo. Bom, companheiros, perguntas? Vou falar mais uma coisinha aqui para terminar. Foi o seguinte, ó. O materialismo, ele tem um princípio básico, tá certo? Que é o seguinte: a matéria existe independentemente da consciência humana ou de qualquer consciência. Ela não foi criada por nenhum espírito superior, consciência ou nada do gênero. Não foi, não é e não será, no certo sentido, criada. O homem, na medida em que ele toma consciência de como a matéria funciona, ele passa a ter uma certa capacidade de modificação da matéria. Aí acontece o seguinte: o materialismo é uma filosofia que depende do avanço da ciência. Ele está intimamente ligado ao avanço da ciência.
Uma manipulação que existe na luta ideológica contra o materialismo consiste nesse problema. Logicamente que o materialismo, no momento em que a ciência estava pouco desenvolvida, tinha que apresentar uma série de características que depois iriam ficar totalmente ultrapassadas. Né? Por exemplo, muita gente aqui já ouviu a expressão materialismo mecânico. Né? Inclusive, falaram para mim aqui recentemente um negócio muito engraçado. É o seguinte, esse desenho aqui que o companheiro Felipe fez, do Marx, o Engels, o Lenin e o Trotsky, né? Mexendo no mundo como uma máquina, que é uma metáfora, né? Não sei se vocês conhecem a metáfora. Na literatura de língua portuguesa tem 2 poemas famosos que tratam dessa metáfora. Um é o Lusíadas, do Camões. Né? Uma determinada passagem do Lusíadas, os navegantes que foram achar o caminho para a Índia, eles param no lugar e alguém mostra para eles a máquina do mundo. Como seria uma visão quase sobrenatural do funcionamento geral do mundo, que é para dar o ar épico para a viagem do Vasco da Gama. Não teria sido uma mera viagem comercial, para comprar pimenta e canela na Índia, mas teria sido uma viagem onde eles inclusive viram o funcionamento da máquina do mundo. E depois tem o poema do nosso compatriota, Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Máquina do Mundo. Né? Ele fala assim, conquanto eu palmilhasse vagamente pelas estradas de Minas, pedregosa, papapá, e aí no meio da estrada, né, devia estar numa daquelas ribanceiras do morro de Minas Gerais, ele falou que a máquina do mundo se abriu, né, completamente a percepção dele, mas ele estava velho, cansado, murcho, e não conseguiu reagir à altura, a máquina fechou e ele foi embora. Resumidamente, o poema seria assim. Então, que isso aqui é a máquina do mundo, tá certo? Uma metáfora. Aí um cidadão, se não me engano foi na Bahia, né? Vendo o desenho, falou assim, o desenho é muito bonito, mas é uma concepção mecanicista. O que é demais é óbvio, porque justamente é um mecanismo mesmo, é uma máquina, né? Só que é uma concepção mecanicista no sentido metafórico, não no sentido filosófico. Mas como as pessoas se deixam levar muito pelas palavras, ele está falando disso, do materialismo mecanicista ou mecânico. O que significa exatamente isso daí que o pessoal usa como chavão? O materialismo mecânico é o seguinte, numa determinada altura dos acontecimentos, do desenvolvimento da ciência, a ciência concebia o mundo todo como um mecanismo, porque eles não tinham, o conhecimento da biologia era muito precário. Né? O conhecimento, por exemplo, da física óptica, né, e outros segredos da ciência só viriam a ser descobertos mais tarde. Então, a mecânica era a última palavra da ciência. Então, o filósofo francês Descartes escreveu a ideia de que os animais eram uma máquina. Porque ele não tinha uma concepção do organismo biológico, que é material, mas não é mecânico. Tá certo? Como uma máquina. O funcionamento dele não se dá simplesmente pelas leis da mecânica, da física mecânica. O funcionamento dele vai além, tem outros processos que a gente precisaria conhecer, mas que ele não conhecia. Então, todo o materialismo que via o mundo como mecanismo é um materialismo mecânico, adquiriu essa como é que se diz? Essa denominação, materialismo mecanicista. Quer dizer, o desenvolvimento da ciência não tinha ultrapassado a ideia do mecanismo. Isso que significa materialismo mecanicista. Aí alguns podem usar isso daí para falar que, como as suas hipóteses são muito rudimentares e tal, não levam em consideração os processos, são todos processos mecânicos, tá? Bateu, isso, aquilo e tal, então a sua concepção é mecanicista. Então, quer dizer, o materialismo ele vem mudando de forma de acordo com o desenvolvimento da ciência. Né?
O materialismo vulgar, que é outra coisa também que se usa muito, o Engels e o Marx falaram em materialismo vulgar. O que era o materialismo vulgar? Eles apontaram que no final, na segunda metade do século XIX, o materialismo dominava a filosofia alemã. Só que ele dominava a filosofia alemã, mas ele não tinha nenhum tipo de desenvolvimento científico. Era apenas a repetição monótona e a aplicação incorreta, né, de determinadas teses científicas a uma concepção filosófica, como, por exemplo, essa tese de que o cérebro secreta o pensamento como o fígado secreta a Bíblia. Isso daí foi chamado de materialismo vulgar. Quer dizer, um materialismo que, ao invés de ser o resultado do desenvolvimento científico, ele é uma estagnação desse desenvolvimento científico. Ele vive de clichês, ele vive de verdades que já são estabelecidas há muito tempo, e vive dessa tentativa de transposição das coisas de uma maneira que não é apropriada. Bom, por que eu menciono isso daqui? Porque isso daqui depois que os marxistas denunciaram tanto o materialismo mecânico como o materialismo vulgar, o materialismo mecânico e vulgar é o próprio marxismo. Uns espertalhões da filosofia, tá certo? Idealistas, vieram acusar o Engels de marxista, tanto vulgar como mecânico e tal. De materialista vulgar. Materialista vulgar, se a gente for ver na literatura idealista, é uma malandragem para disfarçar a ideia de materialismo. Todo materialista é vulgar. A vulgaridade consiste no materialismo. Então nós temos que entender o seguinte: os materialistas vulgares e mecânicos e todos os tipos de materialistas, eles podem ter chegado num beco sem saída, eles podem ter tido concepções erradas, mas o materialismo em si sempre foi um progresso em relação ao idealismo. Isso aí nós temos que ter claro. Até porque as pessoas falam o contrário. Né? Na tese sobre Feuerbach, Marx fala que, ele faz uma crítica ao Feuerbach, fala que o materialismo do Feuerbach é puramente contemplativo. Quer dizer, Feuerbach concebia o ser humano assim, ele fica um observador da natureza. Fala, não, o ser humano não é um observador, ele age sobre a natureza também. Então o Marx fala o seguinte, e daí decorre que o lado ativo fosse desenvolvido pelo idealismo. O que o Marx quer dizer é o seguinte, é uma contribuição do idealismo. Depois ele fala, o idealismo não conhece uma atividade humana enquanto tal, porque é idealismo. No idealismo não existe atividade prática, só existe atividade espiritual. Então muita gente tirou daí a ideia de que um determinado tipo de idealismo é superior a determinado tipo de materialismo. Quer dizer, há materialismos que são ruins e idealismos são bons. Não se trata disso. Esse ecletismo, né, esse pluralismo aí, é simplesmente para enfiar de contrabando a filosofia idealista. A filosofia revolucionária é o materialismo. O materialismo mecanicista do século XVIII foi, na época, uma filosofia revolucionária. O que nós devemos dizer é o seguinte, da mesma forma que a ciência da época, que é a base da ciência de hoje, não tinha descoberto o que foi descoberto hoje, o materialismo se ressentia do mesmo problema. Só. E mais nada. Tá certo? Por exemplo, a tese dos materialistas vulgares, de que o cérebro secreta o pensamento, pode ser uma tese besta, mas não é mais besta do que a tese de que você, com seu pensamento individual, vai mudar o curso da história. Certamente não é mais besta. É bem menos besta. É bem menos errada, inclusive. O idealismo é uma filosofia que tende a desorientar as pessoas, a confundir as pessoas e levar a pessoa para o pessimismo, para o ceticismo, para não acreditar nas possibilidades de desenvolvimento da luta do momento. É uma filosofia derrotista, uma filosofia conformista, é uma filosofia para que a classe dominante mostre para o explorado que o negócio não vai mudar, que é melhor ele se conformar com um pedaço de osso que ele tem, enquanto ele está comendo filé.
Reconhecer a realidade objetiva, ver as coisas pelo que elas são, pelo que elas valem, é o princípio de toda atividade revolucionária. A atividade revolucionária é crítica. Quem vive no mundo das ilusões é um oprimido, ou um opressor. O revolucionário ele vive com os pés no chão. Ele tem que procurar olhar o mundo de frente e ver as possibilidades de desenvolvimento. Então, é importante essa última colocação aqui, porque a manipulação é muito grande. Toda hora que você abre um texto aí, tem uma coleção de livros que fala assim, a história do marxismo, são 12 livros. Bom, ali a palavra materialismo vulgar, aplicada ao grande filósofo materialista Engels, ao colossal Lenin, que fez a Revolução de 1917, aparece umas 4.000 vezes, pelo menos. É uma coisa extremamente... é um estelionato intelectual muito grande. Tá certo? Alguma pergunta, companheiros, antes da gente encerrar? É isso? Encerramos, então?
explique as concepções materialista e idealista sobre a relação entre o ser e o pensamento. Bom, os grupos 1, 2 e 5 deram uma resposta bem parecida. Seria o seguinte, eu vou ler de um dos grupos só para exemplificar. A concepção idealista diz que o pensamento determina o ser. E a materialista diz que o ser determina o pensamento. Aí o grupo 4 introduziu uma ideia ligeiramente diferente. Colocou o seguinte, que na concepção materialista o homem, o ser, criou Deus, ou seja, o pensamento. E a resposta deles para por aí. Bom, mas não tá, tudo bem, também tá certo. E o grupo 5 apresentou uma divergência sobre a questão de que... Ah, não. Desculpa, confundi aqui a resposta. Para a próxima pergunta. Não? Não tem divergência? Então não tem mais nada. Tá, vamos lá. Segunda pergunta, né? Qual a relação entre liberdade e necessidade? Os grupos 1, 2 e 4 tiveram uma resposta parecida, que é a seguinte. Para os idealistas, a questão da liberdade é colocada do ponto de vista do livre-arbítrio, enquanto que os materialistas, a liberdade é a compreensão da necessidade. Essa ideia central aí de que a liberdade é a compreensão da necessidade foi comum para esses grupos, né? O problema, aí sim surgiu um problema no grupo 5, de que, colocando o seguinte, de que quando há necessidade, não há liberdade. Colocaram que, usaram um exemplo que foi dado no curso, dos quadrados marcados de cor diferente, que seriam perigosos e tal, né? E que quando se conhece o caminho, você deixa de ser livre. Ou seja, que quando há uma contingência, não haveria liberdade. Contingência? Foi a contrário. que apresentaram. Né? Colocaram a resposta nesse... Não, a liberdade é a contingência, né? Quando não há contingência, que não há liberdade, no caso. Seria o contrário. Uma confusão de palavras, tudo bem. Então, mas aí como é que é, então? Essa parte? Quer dizer, se você está sob o domínio da necessidade, você não é livre. Isso daí precisaria ser explicado melhor. O que o pessoal entende? Num certo sentido, é uma afirmação verdadeira, porque na filosofia idealista tradicional, a liberdade e a necessidade, elas se opõem. Ou você está sob o domínio da liberdade ou sob o domínio da necessidade. Mas o que o grupo quis dizer exatamente com isso daí? Estão retratando essa opinião? É a opinião deles? O que acontece? Estou falando que é uma opinião dentro do grupo, no caso deles... Cadê o microfone? Foi uma posição minoritária, mas como teve debate, a gente achou importante trazer. E a colocação, até do companheiro aqui, depende até melhor, mas é assim, de que na medida em que você age conhecendo a necessidade, sobre a base dessa necessidade, você não teria uma verdadeira liberdade, porque você não teria escolha, você estaria forçado a caminhar por aquele caminho onde você sabe que não estão as bombas, porque você não vai optar pela morte. Então, não haveria, como está restringido, o conhecimento restringiria a sua liberdade, é isso? Como é que é? O conhecimento restringiria. Restringiria a sua liberdade, portanto, liberdade restrita, eles usam essa expressão, liberdade restrita já não seria totalmente uma liberdade. Então, aí o que acontece é o seguinte, né, só para situar a discussão. Em determinado tipo de filosofia, né, as filosofias idealistas de um modo geral, que acreditam, por exemplo, que o homem ele tem a liberdade de escolha diante dos fatos da vida, essa concepção seria correta, partindo desse ponto de vista, tá certo? Por exemplo, se você pegar, falando de uma filosofia mais moderna, a filosofia sartreana, existencialista, para o Sartre o homem é aquilo que ele faz dele mesmo, tá certo? Tem até frase, ele tem várias frases de efeito, uma das frases de efeito é:
o homem está condenado a ser livre. Quer dizer, porque ele não tem nenhuma alternativa a não ser fazer as escolhas, né, que expressam essa liberdade. Agora, do ponto de vista marxista, que é o que nos interessa mais aqui, o problema se coloca de uma maneira totalmente distinta, que é a seguinte: a liberdade da filosofia idealista é uma ilusão. Tá certo? Você precisaria encontrar uma nova concepção, vamos dizer assim, um novo fundamento para a liberdade que seja real, né? Quer dizer, se você aspira à liberdade, se você almeja a liberdade, em que consistiria, uma vez que a gente descartou a ilusão da liberdade absoluta de escolha? Consistiria no seguinte: o conhecimento, tá certo? É o caminho da liberdade. Porque se você não conhece, você é prisioneiro das circunstâncias. Se você conhece, você adquire um poder sobre as circunstâncias, tá certo? Que expressa essa liberdade. Por exemplo, o crescente domínio do homem sobre a natureza seria uma rota, seria uma progressão no sentido da liberdade. Por exemplo, nós não conseguimos, nós podemos sonhar que a gente gostaria de voar, mas a gente não voa. Mas na medida que você domina os fenômenos da física, você voa. Você constrói um avião e voa. Tá certo? Você fabrica aí uma asa delta e voa, inclusive, sem motor. Você faz um planador e voa. E assim por diante. Você não pode falar com uma pessoa que está a 10 mil quilômetros de distância. É uma restrição das coisas que você gostaria de fazer, portanto, a sua liberdade. Mas você constrói uma maquininha, tá certo? E através da maquininha, chamada telefone ou rádio, você se comunica com a pessoa a 10 mil quilômetros de distância. Quer dizer, na medida em que você domina os processos naturais, o conhecimento, ele vai aumentando, vai criando efetivamente a sua liberdade. Daí que, por exemplo, a dialética marxista, né, tomando uma ideia dos filósofos alemães clássicos, se não me engano, de Schelling, estabeleceu isso. A necessidade é o fundamento da liberdade. Quer dizer, você não poderia ser livre de outra maneira. Se não houvesse a necessidade no mundo na qual você se apoiasse, tá certo? Leis naturais que você pode compreender e se apoiar, você não seria livre. Você viveria no caos. Na medida em que essas leis existem e atuam, e você chega a conhecê-las, aí você passa a ser livre. Então, quer dizer, não é que a necessidade é uma restrição da sua liberdade. A necessidade é condição fundamental para uma liberdade verdadeira. Tá certo? Essa seria a concepção filosófica, vamos dizer assim, do marxismo. Vocês entenderam? Não é? O marxismo não acredita que a necessidade ela se opõe à liberdade. Existe uma relação dialética. Ao restringir, num certo sentido, ela cria as condições para que exista uma liberdade. Quer dizer, se não há necessidade, se tudo isso fosse contingência, ou seja, o acaso, você não sabe onde é que você está pisando, o que vai acontecer no momento seguinte, você nunca poderia ser livre. Certo? Você só, é como acontece na política. Se a gente transferir isso para a política, você pode ver. Se você tem uma sociedade organizada, a organização, num primeiro momento, aparece como uma restrição da sua liberdade. Tá certo? Então, por exemplo, a organização social, a organização jurídica da sociedade diz, não se pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por exemplo, você não pode sair por aí matando as pessoas. É uma restrição, tá certo? Você está sob o domínio dessa lei. Mas você seria livre se não houvesse lei nenhuma? Não, você viveria num estado de caos permanente. Você sai na rua e a pessoa te dá um tiro. Então a sua liberdade não poderia existir. Para que ela exista, seria necessária essa organização social. Sem organização social, não há liberdade. O que há é uma situação de caos que suprimiria totalmente qualquer tipo de liberdade.
Por exemplo, esse problema é importante, porque tem várias implicações filosóficas, políticas e tudo mais. Um anarquista não entenderia assim. Para o anarquista, sim, se você suprimir toda a organização, você é livre. Não. Se você suprimir toda a organização, você vai para o caos. E aí não há como exercitar nenhuma liberdade, porque não há um marco, tá certo, de relação social na qual você pudesse dizer, eu sou livre para falar o que eu quero. Se você fosse livre para fazer o que você quisesse em qualquer momento, liberdade absoluta, você não seria livre para nada porque seria o império do mais forte. Vem um brucutu lá e fala, não quero saber, e achata a sua cabeça, e você não é livre para... Você é livre para tudo, mas você não é livre para nada. Tá certo? Quer dizer, então nesse sentido, é uma relação dialética entre a necessidade e a liberdade. Uma não se opõe em termos absolutos à outra. A oposição é uma oposição dialética. E nessa oposição dialética, uma coisa se transforma na condição necessária da outra. Da mesma maneira que, para exemplificar esse problema da condição dialética, da mesma maneira que a morte não se opõe simplesmente à vida, tá certo? Mas a morte e a vida são condição uma da outra, porque se não houvesse morte, como é que se poderia falar em vida? Se não houvesse vida, como é que se poderia falar em morte? Tá certo? Uma condiciona a existência da outra. E assim por são opostos que, na verdade, um não só se opõe ao outro, mas um é a condição da existência do outro. É como classe operária e burguesia. A classe operária se opõe à burguesia, a burguesia se opõe à classe operária. Mas as duas classes são a condição de existência da sociedade capitalista. Não existiria essa sociedade sem as duas classes. Não é uma oposição total, assim, em termos absolutos. E a classe operária não pode destruir a sociedade. Ela teria que suprimir a burguesia sem suprimir a sociedade em que ela vive, e assim por diante. Tá certo? Microfone. Quando se diz que o socialismo é a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, nesse contexto dessa discussão, como que poderia se entender isso? É isso que ele quer dizer. Socialismo é a passagem de uma sociedade onde você está submetido à força cega da necessidade social, que é o capitalismo, tá certo? Para uma sociedade onde, pela primeira vez, o ser humano vai poder decidir de maneira consciente qual é o rumo que ele vai dar à sociedade em que ele vive. É a passagem do reino da necessidade cega para a liberdade, tá certo? De guiar a sociedade para um determinado destino. Que é esse problema. Na medida que o ser humano conheça a sociedade, na medida que ele vai suprimindo os antagonismos sociais e tudo mais, que ele adquire a consciência através de um processo prático, não de um processo filosófico, através de revoluções e da evolução social prática, ele vai passar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Isso que significa a frase do Engels. Muita gente acha a frase bonita, mas não tem a menor ideia do que ela exatamente significa. Significa só isso daí, não é que... Alguém poderia pensar assim, você vai passar do reino da necessidade, onde você passa fome e tal, está cheio de necessidades não satisfeitas, para o reino da liberdade política. Não é isso, é uma frase filosófica. E na verdade é assim, o socialismo é o salto do reino da necessidade para o reino da liberdade. Vamos lá? Pergunta 3. Apresente as diferenças entre a concepção materialista e a idealista acerca do tempo e do espaço. 3 grupos apresentaram uma resposta que a gente considerou complementar. Seria o seguinte: para os idealistas, tempo e espaço seria uma questão subjetiva, relativa e produto da percepção do homem. O grupo 1 considerou o seguinte, que tempo e espaço para os idealistas simplesmente não existe. Aí, para os materialistas, dos grupos 2, 3 e 5, tempo e espaço é inerente à matéria, são propriedades da matéria, existem em si, independentemente da percepção do homem e da sua existência. Para o grupo 1, eles colocaram que a existência é material.
Seria... Só a ideia de que o tempo, as diversas respostas, elas são todas complementares. Só a ideia de que, para o idealista, o tempo e o espaço não existe como realidade material. Não são uma coisa material. Só uma observação. O grupo 4... Existe subjetivamente. Não, nosso grupo que colocou que não existe seria isso mesmo, como coisa material, seria um conceito, etc. Não, existe como um fenômeno. O problema é o seguinte, a gente tem que entender que os idealistas, para eles as ideias são quase como se uma realidade material. É a realidade verdadeira, superior à realidade material. Tem que... Por isso que a gente acrescentou que o tempo e espaço para os materialistas seria uma coisa material. Mas aí a gente surgiu uma discussão no grupo de como é que se manifesta essa materialidade do tempo. Aí você Todo mundo sabe como se manifesta a materialidade. Porque você poderia imaginar, então foi levantada a hipótese de que o tempo se manifesta na transformação, no movimento da matéria. Porque aí a gente discutiu isso, porque o tempo, sei lá, finalmente foi um conceito, essa ideia idealista. Entendeu? Isso já é complicado. Essa ideia de que o tempo se manifesta na transformação da matéria é a mesma coisa que dizer que o tempo se manifesta no movimento do ponteiro do relógio, que não é verdade. O ponteiro do relógio é uma referência para a passagem do tempo, mas o tempo não se manifesta no ponteiro do relógio. O tempo passa sozinho, sem o relógio, sem nenhum tipo de manifestação material, X ou Y. Se você estivesse num vazio total, que é uma coisa, uma abstração completa, o tempo continuaria passando igual. Só que a gente não teria uma referência para opor ao tempo, né? Não teria com que comparar a passagem do tempo, que é o problema da medição do tempo. Assim como se você tivesse uma mercadoria e não tivesse dinheiro para dizer quanto custa essa mercadoria. Como o dinheiro não existisse, se o dinheiro não existisse, você não poderia dizer que ela custa X ou Y, porque não existiria o dinheiro, mas ela não deixaria de ter o seu valor específico. Então, a ideia de que o tempo se manifesta no movimento da matéria, que não, digamos assim, que não é o tempo, não é o tempo, ele é um tempo em si. Seria a mesma coisa que dizer que o espaço se manifesta, sei lá, num instrumento de medição do espaço, num metro, numa trena. Você fala assim, passaram-se tantos dias que a Lua apareceu tantas vezes, não é que o tempo se manifesta na Lua, você usa a Lua como parâmetro. Esse é o problema. Não é que, por exemplo, é um problema filosófico importante pelo seguinte, se você vai ler o Capital, Marx vai explicar que a moeda, tá certo? O valor de troca é a forma de manifestação do valor. Isso que todo mundo que vai ler o Capital, logo nas 10 primeiras páginas, ele apanha que nem vaca na horta e desiste, tá certo? Por causa dessas sutilezas filosóficas do problema. Então Marx fala o seguinte, o valor da mercadoria, valor sem adjetivos, tá certo? Não é valor disso ou daquilo. Valor em si se expressa no valor de troca. Aí o cidadão aí é que a cabeça dá um nó. Como o valor se expressa no valor de troca, o que ele quer dizer é o seguinte, o valor é o tempo, o valor de troca é o relógio. Eles são duas coisas diferentes. Tá certo? Então, um se expressa no outro. Quer dizer, um se manifesta, se aparece, tá certo? Tempo socialmente necessário. Se você gastar 2 horas de tempo socialmente necessário para produzir esse quadro aqui, esse é o valor dele. Agora, é um valor quase que, digamos assim, o Marx faz uma série de brincadeiras como isso. É como se fosse a alma da mercadoria. Só que como é que o ser humano vai descobrir a alma da mercadoria se ela não é aparente? Então ela precisa de uma outra coisa para aparecer, né, refletir, que a palavra que ele usa é essa aí.
refletir o valor. Então, o valor de troca, ele é como um espelho que reflete a alma. Qual que é a alma dessa mercadoria quadro que durou 2 horas para ser fabricado? Uma nota de 100 reais, vamos supor. Essa nota de 100 reais é um espelho, um valor de troca. Ou se a gente trocar o quadro por uma outra mercadoria, por essa cadeira, então uma está refletindo a alma da outra, o valor sem adjetivo, na forma de valor de troca, né? Então, é como o valor da mercadoria. Ele passa, o tempo passa. Se não houver relógio, o tempo não foi inventado pelo relógio. O tempo existe, né, no mundo material. Ele é uma realidade objetiva, ele passa. É que é muito abstrato, o difícil é que entender isso aí, é que é abstrato demais. Na realidade, a gente queria chegar a uma definição do que seria, assim, a materialidade, a coisa mais concreta do tempo. Não que a gente ache que não existe, Então, ninguém chegou a essa conclusão. Isso daí é como você tem que pensar de uma forma muito abstrata. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de pensar, você tem que pensar através de exemplos, etc. e tal. É a mesma coisa que o valor. Como entender o valor de uma mercadoria? O que exatamente é o valor? Hã? Então, mas a definição, se você parar um minutinho para pensar, ela é uma definição que também manifesta o valor em termos de outras coisas, tá certo? Ela não manifesta o valor em estado puro. Porque o valor é uma relação social, na verdade. As pessoas reconhecem aquele valor. O tempo de trabalho socialmente necessário é uma medida do valor, mas não é o valor. Você entendeu? Quando o Engels, justamente no Anti-Düring, ele trata desse problema do tempo. Então ele fala, para entender o problema, é preciso parar e conceber o tempo em estado puro, sem nenhum tipo de parâmetro material em torno dele para medi-lo, porque isso daí implicaria numa adulteração da ideia do tempo. Ô Rui, acho que aí eu coloco minha posição. O tempo puro é uma coisa metafísica. Como foi colocada a questão? A Nath mesmo colocou do seguinte modo. A transformação da matéria se ocorre no tempo. Tá, mas não é o tempo, você deve concordar com isso. Aí o que eu coloquei? O tempo só pode existir, né, na ideia, o homem só pode formar essa ideia de tempo, esse conceito de tempo, a hora que ele percebe a transformação da matéria. A matéria é a única, a matéria é a existente. O tempo seria uma maneira de você perceber a transformação dessa matéria. E isso, por exemplo, o exemplo que eu usei na hora. O homem não tinha essa ideia de tempo, de uma concepção materialista, porque se você vai falar idealista, Kant vai dizer que o tempo já existe anteriormente da experiência. O tempo é um a priori da consciência humana. Isso. E aí que o estado puro, acho que o tempo puro entraria aí, talvez. Não. Então, o tempo puro se opõe à ideia do Kant. É assim, quer ver? Veja bem. Complexo, mas não vamos também passar o dia discutindo isso, mas vamos tentar explicar minimamente. É assim. Segundo Kant, o tempo existe no programa residente que vem com a cabeça do ser humano, entende? O ser humano é que nem um computador que vem com o Windows instalado. O tempo estaria no Windows, não estaria fora do computador. É o que eles chamam de um apriorismo, um a priori, quer dizer, uma coisa que existe antes de qualquer outra coisa, ele está lá já. Ele não passa a existir de acordo com o movimento dos acontecimentos. Então, o ser humano, ele compreende a passagem do tempo, porque ele já vem com esse programinha, programa de tempo, tempo.exe. Não, esse não é assim. Isso não é assim. O tempo, ele é material. O que prova que o tempo é material é justamente o fato que as pessoas procurem medir o tempo. Porque, por que você mediria um tempo que não existe?
A medida é a prova da existência dele, porque é uma forma de manifestação, de reflexão dessa existência do tempo. Como a maioria das coisas, elas só podem existir através da comparação. Quer dizer, se projetando em outro fenômeno material. Por exemplo, o espaço. Essa sala aqui, nós diríamos assim, essa sala tem tantos metros quadrados, não diríamos assim? Bom, o que significa isso? Significa que a gente pegou uma convenção que foi estabelecida pelos franceses no século XIX, que é o sistema métrico, né? Que é uma coisa material também, independente, diferente do espaço, uma régua de 1 metro, tá certo? No Instituto de Ciência de Paris, não sei qual, tem lá uma medida, 1 metro, tá certo? Então, pegou-se essa convenção e falou, isso aqui tem tantos metros quadrados. O que ele quer dizer de fato? Ele quer dizer que essa sala tem tantas medidas como aquela que está lá em Paris, que se chama de metro. Mas não é, isso daí é uma comparação. Eu estou definindo não, eu estou manifestando o espaço da sala por uma outra coisa que não é o espaço da sala. Estamos de acordo que o metro que está lá, ou uma régua qualquer, não é o espaço da sala? O espaço da sala é uma coisa em si mesma, está aí. Nós estamos na sala. Se a gente não falasse em metro, falasse em outra coisa, ele não mudaria em nada, tá certo? Então, mas o fato de que eu consiga estabelecer uma convenção para expressar esse fato demonstra que o espaço existe. Porque como é que eu vou expressar um negócio que não existe? Você entendeu? E de mais a mais a gente não precisa ser filósofo, nós estamos na sala, não tem esse espaço da sala? Ele não é métrico. O métrico é uma coisa exterior ao espaço da sala que a gente usa para medir esse espaço. A gente poderia também falar assim, a sala tem tantos metros cúbicos, se a gente pegar toda a dimensão de cima e embaixo, de todos os lados, é ou não é? Esse espaço aqui, também ele existe. A gente se movimenta dentro dele. Não é um problema convencional, tá certo? Você tem que percorrer um espaço para chegar a algum lugar. Só que na hora de manifestar isso daí, você é obrigado a manifestar em outra coisa, porque a ideia do espaço, para nós, é totalmente abstrata. A gente não conseguiria falar sobre o espaço, pensar sobre o espaço, sem essas medidas. Você precisa de um poder de abstração muito grande para pensar o espaço puro, 100 metros, 100 quilômetros, 100 milhas, 100 metros cúbicos, 100 centímetros, sem nada. Agora, o espaço não é 1 centímetro, não é 1 metro. O espaço é espaço, puro. A gente mede ele por comparação a uma outra coisa, que é o metro. O metro não é o espaço, é um instrumento de comparação. Assim como se eu disser, uma xícara de café vale R$1, a xícara de café é uma coisa. R$1 é outra coisa. Tá certo? Isso é claro. Ninguém vai confundir uma nota de R$1 com uma xícara de café. Tanto que se eu te der R$1, você não vai conseguir beber R$1. É um instrumento de comparação. O metro é a mesma coisa. Você falar assim, seria como se eu falasse assim, o espaço dessa sala vale tantos metros cúbicos. É como se eu falasse, o espaço dessa sala vale tantos reais. Mas é só uma comparação, tá percebendo? O tempo também. Eu falo assim, passou 1 hora. É como se eu dissesse, o tempo que passou aí vale 1 hora. Você entendeu? Essa diversidade das formas de medida, sei lá, de poderia que o Engels fala. Um espaço que importe, né? Sei lá, vamos dizer, se você, em vez de ser adotado o metro, você adotar de alguma forma de medida da área cilíndrica ou qualquer outra coisa. Dá a impressão assim, de que a ideia da relatividade transforma o que é uma medida como sendo em si a coisa. Né? Quer dizer, como a forma de medir é relativa. Ao invés de ser esse metro que está lá na França, poderia ser uma outra medida, sei lá, que tivesse prevalecido. E aí o cara tira daí a conclusão de que se há essa relatividade das formas de medida, portanto, o espaço seria uma coisa relativa que não existiria. Então, na realidade, o que é relativo são as formas de estabelecer a medida disso daí. Estaria certo esse raciocínio?
Mais ou menos uma reprodução do raciocínio anterior. Deixa eu ler o que o Engels fala no Antidiuring sobre esse problema aqui. Não sei se vai esclarecer mais do que eu esclareci, mas com certeza ele entendia mais do que eu do assunto, tá certo? Ele fala, o assunto que temos em pauta não é a ideia do tempo, mas o próprio tempo, o qual o Sr. Düring não pode se livrar tão facilmente, do qual o Sr. Düring não pode se livrar tão facilmente. Em segundo lugar, não importa o quanto a ideia de tempo possa se converter na ideia mais geral do ser, isso não nos leva um único passo adiante, pois a forma básica de todos os seres são o tempo e o espaço. E o ser fora do tempo é um absurdo tão grande como o ser fora do espaço. Aí ele fala o seguinte, quer ver? Ele fala o seguinte, o tempo, de fato, não consiste de partes reais. Ele é apenas dividido à vontade pela nossa mente. Somente um tempo preenchido com fatos é suscetível de ser contado. O que a acumulação vazia de duração significa é bastante difícil de imaginar. O que essa acumulação quer dizer não é o problema aqui. A questão é se o mundo, da maneira como assumimos aqui, tem uma duração. Passa através da duração do tempo. Há muito sabemos que não podemos conseguir nada medindo essa duração sem conteúdo. Da mesma maneira que não podemos conseguir nada medindo sem propósito um espaço vazio. E Hegel, justamente por causa do tédio de tal esforço, chamou tal tipo de infinidade uma infinidade má. De acordo com isso, mudança no e através do tempo não existe. Justamente porque o tempo é diferente da mudança, é independente dela, é possível medi-lo pela mudança, pois a medição sempre requer algo que seja diferente da coisa que está sendo medida. Quer dizer, a prova, na verdade, é isso aí. Ninguém entendeu nada que eu li. Mas o que ele quer dizer é o seguinte. Né, que eu estava tentando explicar, ele explica de uma maneira mais objetiva. Ele fala o seguinte. O tempo é uma coisa, tá certo? O relógio que a gente usa para medir o tempo é diferente do tempo. Tá certo? Se o tempo fosse uma convenção subjetiva, o tempo seria isso aqui. O relógio. Como o relógio não é o tempo, é um instrumento de medição do tempo, essa é a demonstração de que o tempo é diferente do relógio, do instrumento de medição. Assim como a régua é diferente do espaço. Para você medir alguma coisa, ela precisa existir. Se você mede por comparação, essa é a demonstração de que ela existe. É isso que ele quer dizer basicamente. Fala. Eu me confundo um pouco, porque, por exemplo, se o que o homem não tem tecnologia suficiente para fazer essa medição, essa comparação, os materialistas consideram que não existe, então? Como é que é? Não captei. É algo que a tecnologia, por exemplo, ainda não consegue explicar, medir ou comparar, alguma coisa desse tipo, não existe. Não. Como assim? Não existe. Não, porque assim, são duas questões. A primeira é essa, que você falou assim, que tem a coisa em si, ela não pode, como tempo e espaço, a gente só consegue comprová-lo por comparação, né? Usando algo que não é ele para reconhecê-lo, vamos dizer assim. Quer dizer que algo que a tecnologia ainda não consiga
mesmo que parcialmente, reconhecer, não pode se dizer que existe. Não, lógico que não. Só porque a tecnologia não consegue reconhecer, não existe? Então, essa é a minha quando a dúvida. tecnologia não conseguia reconhecer a radioatividade, porque não tinha instrumento de medição da radioatividade, não existia radioatividade? Então, a dúvida é justamente se a coisa em si, por exemplo, mesmo não sendo passível de reconhecimento, né, por meios tecnológicos científicos, como comprovar então que ela existe? Se o método é esse de comparação, ou o método não é esse? Não pode se dizer que esse é o método de... Quer comprovar que existe uma coisa que você não conhece? Não entendi. Como é que a gente chegaria nisso? Então, a dúvida vem a inicial, o tempo e o espaço. Você não consegue medir pela tecnologia atual todo o tempo e todo o espaço que existe. Não, esse negócio de todo, veja bem, todo é uma palavra. Você entendeu? Todo é uma palavra. O que significa todo? O que significa exatamente? Qual que é todo o tempo que vai transcorrer infinitamente? Quanto é esse todo? Não existe esse todo. Pera, deixa eu explicar. Já um explicando, já não estamos chegando a lugar nenhum. Imagine se todo mundo começar a explicar. Veja bem. Quanto é todo o tempo infinito? É a palavra. Então vamos deixar esse negócio de todo de lado. Ninguém está preocupado em medir todo o tempo, todo o espaço. Até porque, tá certo? A nossa suposição é que todo o tempo é infinito e o espaço também. Então não dá para medir todo porque ele é infinito. Infinito, já pela sua própria natureza, só pode ser parcialmente medido, tá certo? Quer dizer, ele pode ser medido e não pode ser medido. Então esse já é um problema. Então, o problema qual seria? Calma, vamos com calma. Vamos tentar esclarecer aqui. O problema não é medir todo, o problema é medir. Nós temos tempo aqui, tá certo? O tempo é medido pelo relógio, em geral. Ou, se a gente quiser, de uma maneira mais filosófica, ele é medido pela mudança, alguma mudança perceptível que ocorra durante o tempo. Tá certo? Por exemplo, se você estiver num lugar onde não acontece nada, mas uma planta crescer, você não tem relógio, não tem nenhum outro instrumento de medição, você fala, o tempo que transcorreu é o tempo do crescimento dessa planta de semente até se constituir na planta plenamente desenvolvida. Não estão medindo em horas, nós estamos medindo outro tipo de mudança física que está acontecendo, tá certo? Então, vamos primeiro situar o problema aqui que confunde a cabeça de todo mundo. O problema é o seguinte, a mudança ocorre no tempo essa é a pergunta, ou a mudança é ela mesma o tempo. Ou em termos filosóficos, o tempo é uma realidade objetiva ou é apenas um atributo, tá certo? Das coisas materiais que mudam. Se a gente chegasse numa realidade material onde todo o movimento parasse, não haveria mais tempo, de acordo com essa concepção. Tá certo? Essa concepção é a concepção errada. E ela confunde a cabeça das pessoas, porque você parar e pensar o tempo transcorrendo, sem nenhuma mudança material acontecendo ao mesmo tempo, é extremamente abstrato. Então o pessoal para e fala assim, mas como seria? Né? Os relógios todos pararam, então como é? Todo mundo parado, e o tempo está transcorrendo. Inclusive nos filmes eles transmitem essa ideia. Parou o tempo, tudo parou o tempo. Não. Se tudo parasse ali, o tempo continuaria girando, não tem? Continuaria progredindo, você entende? Haveria progressão do tempo. A dificuldade consiste justamente em que é difícil de conceber como ideia. Tá certo? Como ideia. Veja bem. O tempo puro. Tempo puro.
Quer dizer, o que quer dizer puro? Sem estar misturado com mudanças materiais que estão acontecendo, tempo puro. Porque se está tudo parado, não há nenhum movimento, não há mudança nenhuma, você tem dificuldade de relacionar o tempo com outros fenômenos. Então fica uma ideia totalmente abstrata, tá certo? Seria como, por exemplo, a medição do espaço no vazio absoluto. O que quer dizer espaço? Quantos metros? É um vazio absoluto, não termina em lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, para cima, para baixo, para os lados. Tá certo? É um nada quase. Esse é o problema. A ideia do tempo puro é que é difícil de ser concebida. Mas o tempo, para ser concebido, tem que ser concebido como tempo puro. O tempo do relógio, tá certo? É uma concepção do tempo que é apenas relativa. Relativa à mudança material que ocorre na ponteira do relógio. À medida que o ponteiro muda de posição, você fala, o tempo está, né? Esse é o problema-chave. O que o Engels explica é o seguinte. O relógio não é tempo. O relógio é um instrumento de medição. O que é uma medição? Né? Prestem bem atenção, porque essas ideias normalmente não fazem parte do nosso cotidiano. A gente usa as palavras, mas a gente não para pensar. Medir significa comparar uma coisa com outra coisa que necessariamente tem que ser diferente dela. Tá certo? Por exemplo, se você na medição você falar, fulano é alto, ele só é alto, assim, né, porque é um termo comparativo, porque existe uma pessoa que é baixa. Senão não teria sentido essa comparação. Você tem que comparar a coisa com uma coisa diferente dela. Tá certo? Diferente. Então, o fato de você ter que usar um instrumento de medição para estabelecer essa comparação, o fato de existir a comparação mostra, tá certo, que o tempo existe independentemente, porque você não pode comparar um negócio que não existe. Essa é a ideia fundamental. É o mesmo. E qual a importância disso? Que parece uma discussão que está no mundo total da abstração, mas não é fato. Quando você vai estudar economia marxista, né, e Marx fala no valor, você não consegue entender o problema da sociedade capitalista se você não conceber a ideia do valor. Uma relação social. Se você só compreender a ideia do valor de troca, que é o relógio do valor, tá certo? Você não vai compreender a ideia do valor. É uma ideia filosófica. Tem que ser concebida separadamente. Não é que o tempo seja uma ideia filosófica. O tempo é o que é. Mas, do ponto de vista das ideias, nós temos que procurar descrever a coisa com uma ideia própria, ou seja, o tempo puro, sem nenhuma mudança. Justo, mas as ideias... Não, mas as... Porque você não pode, muitas vezes, compreender as coisas se você não abstrair fatos da realidade, você entendeu? É um processo necessário do pensamento. O mundo material é uma totalidade. Nada está separado. Você entendeu? Por exemplo, nós como seres humanos aqui, nós formamos uma continuidade de matéria. Isso é difícil de entender, mas é uma realidade. Nós todos aqui, nós formamos uma continuidade material. Não existe nenhuma separação. Você entendeu? Nós não somos, do ponto de vista material, pessoas efetivamente separadas. Qualquer pessoa em física vai mostrar para vocês que a troca de matéria entre todos os seres humanos que estão nessa sala é muito grande. E num determinado nível de percepção, a gente veria as pessoas como umas nuvens que estão se fundindo, você entendeu? Mas nós falamos assim, eu, Rui, ela, Thelma, ela, Natália, ele, Léo. Pessoas separadas, mas não estão separadas. Elas estão separadas de uma determinada forma. Nós separamos essa pessoa de um ponto de vista prático, porque
determinados efeitos práticos, elas podem ser separadas. Entendeu? Esse é um problema que a gente tem que ver. Então, o que é isso daí? É um fenômeno de abstração. A gente abstrai a uma realidade. A gente abstrai a conexão, porque essa conexão, do ponto de vista prático, ela é irrelevante. Mas no universo material, nada está separado. Todas as coisas estão relacionadas. O movimento da matéria, ela cria relações múltiplas. E infelizmente, para nós, né? Aí, isso daí nós temos que cair a realidade tem que cair na nossa cabeça. O pensamento humano não acompanha o movimento geral da matéria do universo. A não ser de uma maneira muito precária. As ideias são uma pálida aproximação da realidade. Então, para você entender, você precisa realizar determinado tipo de operações de abstração, como essa. O tempo puro não existe, porque não existe nada que não tenha matéria. Tá certo? Mas para você entender o fenômeno do tempo, você precisa separar ele dos outros fenômenos e entendê-lo na forma pura. Como um fenômeno em si. Você entendeu? Isso aí não é metafísica, isso é um processo de abstração necessário para que a gente possa compreender as coisas. Inclusive a ciência humana, ela começou por essa separação, por uma catalogação, etc. e tal. São ideias que correspondem a uma determinada realidade, mas não a toda a realidade. Espera aí, só um pouquinho. Ela quer falar, ele queria falar. A questão da materialização do tempo estaria relacionado com a concretização dos fatos históricos? Como é que é? O tempo se materializar, para ele se tornar material, né? Como concepção material, estaria relacionado com os fatos históricos dentro da humanidade? Seria nessa ideia que o materialismo científico... Não, aqui nós estamos tratando de um problema de física. Mas eu digo no sentido assim, os fatos históricos são datados também. Também. Se o tempo não existir enquanto tal, a história também não poderia existir. Sim, mas sendo datados, sendo tidos como fatos, porque você acabou de ler, o Angel falou alguma coisa sobre fatos. Para consumar como tempo, como algo... Ele precisa ser medido. Isso, dentro da realidade do contexto histórico, seria dessa forma que ele iria se materializar? A história, nós temos uma medição do tempo histórico, em anos, né, em séculos, em eras, etc. e tal. Eu não sei se eu entendi muito bem no sentido assim, de tornar o tempo algo prático, real. Por exemplo, você lembrar do descobrimento do Brasil, foi datado, né? 1500, coisa e tal. Nesse sentido de medição também, que é uma espécie de medição. Teria uma concretização de fato. Lógico. Lógico. Se é isso que você está falando, lógico. Tem que haver uma medição, né? Então, nesse caso, o tempo seria algo material, nesse sentido. O tempo, na verdade, assim, dizer que o tempo é uma realidade material, independente, e não uma forma de subjetividade, quer dizer o seguinte, que, por exemplo, no caso da história, o tempo histórico, ele não é uma propriedade dos acontecimentos. Os acontecimentos se deram no tempo, entendeu? Se o tempo ele é subjetivo, ele poderia ser alterado, diminuído, aumentado e até extinto de acordo com a subjetividade. Se o meu pensamento se alterar, o tempo se alteraria justamente com ele. Porque o tempo é uma forma de pensamento, você entende? É a frase do Einstein que eu citei ontem, entendeu? O tempo é uma coisa subjetiva. Aí a polêmica estaria nessas duas concepções distintas. Eu imagino assim, que para uma pessoa que cuide de física e tudo mais, considerar o tempo como relativo, seja até assim uma deficiência profissional, entende?
Porque o tempo na física interessa por relação aos fenômenos que ocorrem no tempo. Então daí você, a chegar à conclusão de que o tempo é relativo, operacionalmente para a física, né, parece uma coisa até conveniente. Mas o fato é que isso daí tem outras implicações fora da física. Esse é o problema. São questões importantes, né? Filosoficamente falando. Você quer falar? Não. Microfone, companheiro. Eu coloquei assim o resumo, não sei se encaixaria em todas. O tempo é comparar as diferenças com algo diferente. Seria, nesse caso. Não, comparar as diferenças não. Comparar a coisa em si com alguma coisa diferente. Para medir é preciso comparar com uma coisa diferente. Tudo bem. Bom, vamos lá. Não sei se a gente saudou a questão, mas pelo menos a gente aprendeu alguma coisa. Então, pergunta número 4. Em que consiste a verdade objetiva? Bom, 3 respostas aqui são parecidas, né? A questão da constatação de um fato na realidade, aquilo que pode ser comprovado cientificamente. O grupo 1 colocou uma resposta um pouco diferente, que foi que a verdade está condicionada ao desenvolvimento das forças produtivas na sociedade. É uma verdade parcial que mantém relação com a verdade geral. Tem um protesto aí? Você só não está ouvindo, você fala mais alto. Tá. Todos os grupos tiveram uma resposta parecida, de que a verdade objetiva é uma constatação de um fato na realidade. O grupo 1 deu uma resposta ligeiramente diferente, de que a verdade está condicionada ao desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. É uma verdade parcial que mantém uma relação com a verdade geral. A verdade está condicionada? Está condicionada ao desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. A verdade está condicionada ao desenvolvimento das forças produtivas? Uhum. Verdade econômica, quase. Eu deveria explicar melhor isso aí. Bom, além disso, só antes de passar a palavra, tem o grupo 3 tem uma questão sobre se a verdade parcial e a verdade absoluta como é a questão? Bom, tem uma questão do grupo 3 e uma questão do grupo 2, de que seria se existe diferença entre verdade absoluta e verdade objetiva. No caso do pessoal colocar o restante. Na verdade, isso foi uma simplificação. O que a gente discutiu é que a verdade objetiva, ela está condicionada primeiro, por exemplo, a determinado estágio de desenvolvimento. Aquele negócio de que tem a ver com a necessidade também, dependendo da necessidade que a pessoa vai nesse caso seria o conhecimento da verdade. Por exemplo, você não tem o conhecimento total do negócio. Tem um conhecimento primeiro que permite o desenvolvimento das forças produtivas. Por exemplo, um homem da Idade da Pedra não poderia descobrir coisas que a gente pode agora, porque as forças produtivas não estavam suficientemente desenvolvidas. E também a questão da necessidade, né? A necessidade que ele tem de descobrir determinadas coisas. Não vai descobrir um negócio que não tem nenhum interesse para ele no momento. Seria mais uma simplificação dessa ideia. Tá. O conhecimento em si está condicionado pelo desenvolvimento das forças produtivas. Então não é diretamente o problema da verdade, né? Mas e o outro grupo? Qual que é o... Então, a dúvida da verdade absoluta. Foi discutido 2 questões sobre o problema da diferença, né? Se é diferente ou não e se existe a verdade absoluta ou não. A gente discutiu assim, que se a verdade absoluta, se a matéria ela é infinita, como é que poderia ter uma verdade absoluta? Se a verdade sobre a matéria, a verdade objetiva,
é aquilo que a gente consegue demonstrar pelos meios tecnológicos conhecidos até hoje. E aí entra na outra questão que foi levantada também, se a verdade absoluta é ou não é um conjunto das verdades objetivas parciais. É a conjunto somatória das verdades parciais. E se o materialismo, ele considera que existe ou não a verdade absoluta, já que a matéria é infinita? O problema é o seguinte, ó. O que está em questão nesse debate sobre a verdade objetiva? Aqui nós temos o mundo material, tá certo? Aqui nós temos o homem pensando. O pensamento não é igual ao mundo material. O pensamento é uma coisa, o mundo material é outra coisa. Então, o problema é saber se entre o pensamento e a realidade material existe uma correspondência, ou se, mais ainda, se existe a possibilidade de que o pensamento corresponda a esse mundo material. Esse é um problema-chave do materialismo. A maioria das filosofias idealistas vai dizer que não é possível. O pensamento humano, tá certo? Não pode efetivamente compreender o mundo material. Qual é a função prática disso daí, dessa tese? A função prática da tese é a seguinte: se através do pensamento racional e científico não podemos chegar ao conhecimento das coisas, então nós teremos, logicamente, vamos desenvolver, né, a ansiedade para chegar ao conhecimento das coisas por meios que não são o pensamento racional. Por exemplo, se a gente comprar um chicote, se chicotear até sangrar, e da dor mística podemos chegar ao conhecimento das coisas, não é? O nirvana, através de sem tomar um caminhão de drogas alucinógenas, podemos despertar aí uma percepção não racional superior, está certo? É isso que significa. Então a gente rejeita tudo isso. Ao pensamento humano pode corresponder, né, uma verdade no mundo material. O mundo material pode ser conhecido através da ciência e do pensamento. E essa verdade é objetiva. E ela não é relativa, quer dizer, o que quer dizer relativa? Ela não é subjetiva. A minha verdade. A verdade de quem está pensando. Mas é a verdade que está lá fora, fora da pessoa que está pensando. Tá certo? O pensamento, ele atinge o mundo lá fora. Não é uma coisa que está só funcionando dentro da sua própria cabeça. Esse é um problema-chave do materialismo. Agora, logicamente que essa verdade não é absoluta no sentido de que ela engloba todo o conhecimento possível do mundo material, porque isso aí não é assim. Tá certo? Então, quer dizer, todo o conhecimento possível do mundo material seria a verdade absoluta. Então, nós concebemos a verdade parcial relativa como sendo, digamos assim, uma fração da verdade absoluta. Não como sendo diferente da verdade absoluta. Tá certo? Porque senão tudo seria subjetivismo. E quando a gente... Ela existe. Quando a gente transporta essas ideias para o mundo social, é que a gente vê que elas são ideias reacionárias. É possível compreender o desenvolvimento da sociedade e dizer que o capitalismo, como todos os sistemas anteriores, tem começo, meio e fim? É possível. E é uma verdade objetiva e é parte da verdade absoluta sobre a sociedade humana. Para afirmar que existe a verdade absoluta, foi dado um exemplo, por exemplo, assim, o fato de que o homem nasce, cresce e morre é uma verdade absoluta. Mas aí que entrou o problema da matéria infinita. É uma verdade relativa isso aí também, se a gente considerar que a matéria é infinita. Mas relativa só nesse sentido.
de que ela é parcial, tá certo? Em relação à totalidade teórica do conhecimento. Ela não é relativa no sentido de que para mim seria verdadeiro, para você não seria verdadeiro, uma verdade subjetiva. Isso aqui é uma coisa muito importante. Agora veja só, né? O mais importante de tudo é o seguinte, que é o que o Marx fala sobre o problema da verdade. Para o marxista, o decisivo é isso aqui. Ele fala o seguinte, o problema de saber se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva, não é um problema da teoria, não é um problema teórico. E sim um problema prático. É na prática que o homem tem que demonstrar a verdade, isto é, a realidade, a força, o caráter terreno do seu pensamento. O debate sobre a realidade ou irrealidade de um pensamento isolado da prática é um problema puramente escolástico. Quer dizer, se você ficar discutindo teoricamente, tá certo? Uma determinada coisa, essa é uma discussão, digamos assim, praticamente um jogo de palavras. Isso que ele quer dizer.